Oi galera, bem-vindos de volta aqui, mais uma semana com vocês, mais uma semana a gente trazendo temas legais, eixos temáticos, corrigindo lá no nosso grupo do Telegram. Sejam bem-vindos aqui mais uma vez. O tema dessa semana é a democratização do ensino no Brasil, um eixo temático muito importante que a gente vai abordar nesse vídeo, várias possibilidades de abordar esse tema. Então fica aqui com a gente. Não sai daí, já aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para você ficar sabendo sempre que sair vídeo. Vem aqui no link da descrição, já abre a proposta da redação, faz sua redação, envia lá no Telegram para mim. Aqui tá o link do grupo também na descrição. Me segue no Instagram do projeto, para que possa apoiar esse movimento, para que a gente tenha mais visibilidade, para você interagir conosco e não perder nada. Então é isso, vem comigo pra gente falar um pouco mais sobre esse tema. Já falei para vocês no outro vídeo e vou reforçar aqui. Para você escrever uma dissertação argumentativa de uma maneira correta, legal, que você tire uma nota boa, você precisa ser um cidadão pensante. Tem que fazer críticas sociais, tem que exercitar a sua crítica. Você tem que olhar uma coisa e saber problematizar aquilo, saber procurar a raiz daquele problema, as soluções para aquele problema. Então, você tem que exercitar isso. Todos esses temas que nós estamos discutindo aqui não vão ser perdidos. Mesmo que não caia o tema que a gente discutiu, mesmo que não caia o eixo temático, né, que a gente já traz algumas ideias para esse eixo, mesmo nesse tema, mesmo assim, você exercitou o seu pensamento crítico, você escutou alguém falando várias coisas que você nunca tinha parado para pensar e você começa a pensar de uma maneira diferente. Então, nunca vai ser perdido nenhum desses vídeos que vocês estão vendo aqui ou em outro canal que ensine vocês a pensar na problemática em questão, que passe repertórios para vocês. Então, isso vai ficando ali e vai mudando o seu jeito de escrever, sim. Então, vamos entrar no tema especificamente. Lembra que a primeira coisa que a gente faz no tema é interpretar. E a gente está exercitando isso aqui também porque muita gente fugiu do tema em algumas redações passadas lá no grupo. Só que esse tema é muito amplo. A democratização do ensino no Brasil é um tipo de tema que você pode escrever o que quiser. Então, eu separei alguns caminhos que você pode usar. A primeira coisa que você pode usar na sua argumentação, no seu projeto de texto, na sua tese em si, é o porquê que a gente precisa democratizar. A segunda coisa que a gente pode pensar e falar é sobre a importância. O porquê e qual a importância disso. Por que tem que democratizar e qual a importância de democratizar. A outra coisa é o que deve ser superado para chegar a essa democratização. O que é que ainda está ali no meio que a gente precisa tirar para poder chegar no nosso objetivo. E você também pode falar caminhos para combater isso. Então, vou trazer ideias de argumentação em todos esses sentidos, lembrando que você pode mesclar esse tipo de argumentação no seu texto, falar do porquê da importância, falar do porquê ou da importância dos desafios ou de como resolver. Então é isso, a gente vai abordar bem completinho, já se prepara para um vídeo bem longo, porque esse tema tem muita coisa mesmo. Vamos começar, como sempre, com ideias para o contexto que fica lá na nossa introdução bonitinha. Se você não sabe o que é contexto, como fazer uma introdução, vai lá no nosso vídeo de introdução que vai estar tudo direitinho para você. Se você já sabe, vamos continuar nesse vídeo. Vou trazer ideias de contexto. Lembre que eu não gosto de trazer muito filme, muito livro, muita série, porque isso é vocês que vão trazer. É a bagagem de vocês. Vocês têm que falar uma coisa que vocês saibam. Porém, eu trago as ideias mais gerais, né? Hoje eu trouxe filme e série como exemplo, mas vocês podem usar outro filme, outra série, vai depender do que vocês souberem argumentar e lembrar no momento. Eu trouxe citações porque a educação tem muita citação sobre ela, né? Tem muitos autores, então é o ponto forte de referência sociocultural, tanto do contexto quanto do argumento, tá bom? Então, o primeiro contexto que eu trago é o filme Escritores da Liberdade. Assim como Escritores da Liberdade, tem muitos filmes que abordam a educação e pessoas que são transformadoras ali no meio da educação. Nós temos Ao Mestre com Carinho, tem vários filmes mesmo. O interessante dos Escritores da Liberdade é que ele traz um contexto social muito forte, né? Numa escola
onde essa classe ela é muito rebelde, é uma classe que passa por muitos problemas sociais, que não dão valor à educação, que não conseguem enxergar isso. E essa professora, né, que chega na escola, na classe, ela faz com que eles entendam e aprendam que eles podem ter voz, que eles podem sim ter esperança na educação de melhorar a vida. E aí ela transforma a vida de todos os jovens ali, né? Isso é bem importante para você usar como contexto. O segundo contexto que eu trago é uma série que eu amo demais. É uma série recente da Globoplay, se chama Segunda Chamada. Ela é muito interessante porque é uma escola, um EJA, né, uma escola noturna de pessoas que estão fora da faixa etária, adultos, precisam ser alfabetizados, terminar o ensino médio. Então, ela aborda tantos problemas que eu não consigo nem exemplificar aqui. Cada estudante passa por uma coisa diferente. Um mora na rua, o outro tem a questão que é travesti, o outro tem a questão que tá desempregada, a outra que tem muitos filhos, passa por um aborto, a outra tem um filho e não tem como alimentar. Então, tem muitas questões. Você pode trazer um personagem em si para dar como contexto, você pode trazer a série como um todo, pode trazer o que você quiser, uma cena. Então fica livre. Outras séries que vocês souberem também pode usar, mas essa é muito legal para esse tema. Agora vamos para contextos históricos, que eu amo história, vocês sabem, não pode faltar, e eu acho que é muito legal para redação, né? Eu já falei isso para vocês algumas vezes. Então, o primeiro contexto histórico que eu vou trazer para vocês é sobre Sócrates. Eu já usei ele numa redação minha sobre a importância da educação, porque Sócrates, ele foi morto, né? Ele tomou veneno, mas ele foi condenado à morte. Por quê? Porque ele incitava o pensamento crítico nas pessoas. Como assim? Ele estava transmitindo conhecimento aos jovens em praça pública, ele ensinava os jovens a serem críticos, a questionar o poder, a forma de poder, de sociedade, dominação. Eu já trouxe isso na redação sobre educação, falando no sentido que a educação ela sempre foi temida pelas classes dominantes, por aqueles que estão no poder. Por quê? Porque se eu tenho educação, se eu entendo as coisas, eu começo a criticar. A educação ela tem que ser crítica, ela tem que ensinar o aluno, o estudante, a pessoa a pensar por si só. Não posso só absorver conteúdo. Você tem que gerar um raciocínio na pessoa. Todo o conhecimento que você recebe traz um raciocínio para você. Isso ensina as pessoas a serem críticas. E isso não é legal para as pessoas que estão no poder, porque as pessoas começam a criticar. Por que que ele está no poder? Não é algo tão mais absoluto. Agora as pessoas pensam e às vezes se questionam e não chegam à conclusão. Então isso pode gerar revoltas sociais e várias coisas. Por isso que as pessoas que estão no poder temem a educação desde a Grécia Antiga, como foi a questão de Sócrates, que foi morto por passar todo esse conhecimento em público. Claro que eu não falei tudo isso. Assim, falei tudo isso de uma maneira objetiva e resumida, mas foi essa ideia que eu quis trazer. O próximo contexto que eu tenho para dizer para vocês, histórico também, é a questão da passagem da Idade Média para o Renascimento. Quando você tem o Renascimento, você tem a volta do saber ali como centro, né? Você teve aquele período da Idade Média, onde as pessoas não tinham conhecimento, onde era restrita a um clero, a uma igreja católica, e as pessoas elas só sabiam o que a Bíblia dizia e olhe lá. Porque as missas, muitas coisas eram rezadas em latim, nem a Bíblia elas podiam ler, né? Antes da Reforma Protestante, que não era no idioma que elas entendiam. Então, elas só tinham conhecimento que as pessoas passavam o que queriam, que era quase nada. No Renascimento, você já tem a volta do conhecimento como centro, né? As pessoas começam a valorizar o conhecimento de várias áreas. Você pode relacionar isso com os dias de hoje, que hoje nós temos tido um retrocesso. A educação, ela está começando um processo que as pessoas estão desvalorizando ela. Você vê aí com a questão da desvalorização da ciência, do ensino, a gente está voltando a valores tradicionais, é uma sociedade muito hipócrita e tradicional que não está valorizando tanto a importância da educação. Então você pode fazer um link sim com a Idade Média ou com o Renascimento e fazer aí a comparação dos processos. Para fechar agora, vamos trazer
a parte das frases, né? Temos vários pensadores, filósofos, pessoas importantes que falaram sobre educação aí pra gente. Primeiro é Immanuel Kant. A gente vai ver que ele vai trazer mais de uma frase sobre isso. Eu até coloquei, eu acho que em outro momento, outra frase dele. E ele diz o seguinte: o homem não é nada além daquilo que a educação faz dele. Uma ótima frase para iniciar uma redação, uma ótima frase para iniciar que você vai falar que a educação é importante na vida das pessoas. A próxima frase, super, hiper, mega conhecida, de Nelson Mandela: a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Essa daí todo mundo já ouviu falar, então se não lembrar de outra, vai nessa. Não lembra da frase certinha, não bota entre aspas, parafraseia e tá tudo certinho. Para fechar o nosso contexto, temos também a frase de Derek Bock, ou Book, eu não sei bem pronunciar esses nomes, tá? Que não são em português. Mas ele fala o seguinte: se você acha que a educação é cara, experimente a ignorância. Nossa, essa pra mim é uma das que fazem mais a gente refletir. Todos os problemas que a falta de educação causa na sociedade, que pode ser um tipo de argumentação que a gente vai usar. Então lembra sempre de linkar o seu contexto com a sua ideia argumentativa. Como eu falei, você pode ter vários caminhos. Então pensa, vou falar sobre por que precisa democratizar, vou falar quais são os problemas. Então tenta linkar um contexto com os seus argumentos para ficar um projeto de texto coeso. Vamos agora para a questão da argumentação. Vou trazer ideias em todas aquelas linhas de pensamento que a gente já comentou. Então a primeira linha é por quê? Por que democratizar a educação, o ensino no Brasil? Primeiro argumento é porque é um direito. É um direito básico assegurado pela Constituição, no artigo 205. Ele fala que a educação é um direito de todos e o Estado e a família precisam garantir isso. Assim, com a colaboração da sociedade, o Estado tem o dever de dar educação a todos os brasileiros pela Constituição de 1988. Essa educação tem que visar o desenvolvimento da pessoa, tem que visar o preparo dela para o exercício da cidadania e também a qualificação para o trabalho. Então, são os 3 pontos que são bem claros no artigo 205. Segundo argumento na linha, por que eu preciso democratizar? Porque a falta de educação é a raiz de um monte de problema social, da maioria dos problemas sociais. Então, a gente encontra a raiz na falta de educação. No primeiro argumento, você poderia trazer o artigo como sua referência, né? O artigo ou a Constituição mesmo, se você não souber o artigo ou lembrar. Nesse segundo, você pode trazer como exemplo. Aí você traz um exemplo que demonstre claramente como uma coisa leva a outra e conclui. Pronto, já estaria legal. Mas você pode trazer o exemplo e também trazer mais uma referência. E aí a gente tem uma frase que encaixa bem aí. Como eu falei, Kant ia retornar. Aqui está ele de novo. E ele fala: é no problema da educação que assenta o grande segredo do aperfeiçoamento da humanidade. Resolvendo o problema da educação, a gente resolve um monte dos outros problemas. Um monte, gente. A maioria tem a raiz na falta de educação da população como um todo. Vamos para a segunda linha. Qual a importância? Quando a gente fala do porquê, é algo que tem que ser feito porque já tem um motivo para isso. Quando a gente fala da importância, é quando a gente pensa, se tiver isso, a gente pode chegar a isso. Então é para isso que eu preciso colocar. Então é quase a mesma coisa, mas eu separei mais ou menos assim. Na importância, eu vou trazer como primeiro argumento que a educação é uma ferramenta de transformação social. Inclusive, esse era o outro tema que a gente voltou lá no grupo do Telegram, entre a educação como ferramenta transformadora da sociedade ou a democratização da educação, do ensino no Brasil. Então, a gente escolheu o segundo tema, que era mais amplo, e eu falei que vocês podiam usar a questão da transformação social como um argumento, que eu acho muito interessante. Nós temos aí como referência a frase de Paulo Freire. Paulo Freire é outro, né? Que você pode usar ele na redação inteira. Eu, pelo menos, quando for fazer a minha, eu pretendo fazer mais de uma redação sobre esse tema, porque eu tenho muitas ideias. Mas eu pretendo fazer uma toda falando de Paulo Freire. Como eu fiz ano passado no Enem, da democratização do cinema, eu falei inteira sobre Karl Marx. Então, eu já percebi que você tem que escolher uma ideia central e falar o seu texto inteiro. E aí você vai
pegando seus argumentos e vai buscando coisas fora daquele contexto, mas sempre relacionando com aquilo. Então, escolhe um pensador, escolhe uma obra e fala sobre ela, relacionando, claro, com o tema, que vai dar certo. Paulo Freire diz essa frase que eu acho fantástica, que é: se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Então vocês podem trazer essa frase aí como referência, né, como citação para comprovar seu argumento. Quando vocês dizem que a educação é transformadora da sociedade na redação, vocês têm que explicar por quê. Não é só colocar uma citação e dizer isso. Vocês têm que explicar por quê. E aí vocês têm 3 caminhos que eu separei para vocês. Primeiro, pela mudança de vida que você pode ter, pela qualificação profissional. Então, se eu tenho educação, se eu tenho qualificação profissional, se eu chego a um curso técnico, a uma faculdade, eu posso ter uma profissão melhor, que eu ganhe mais e mudar a minha vida e a minha família. Então, esse é um ponto. O segundo ponto é aquilo que eu falei, de pensar criticamente sobre o poder e sobre as estruturas sociais. Então, a educação transforma cidadãos em pensadores, em pessoas críticas. E isso faz com que as pessoas se revoltem contra governos, pensem sobre estruturas sociais e pensem: não, eu não mereço só isso que eu tenho tanto direito quanto outra pessoa. Então a pessoa vai lutar pelos seus direitos e vai começar a questionar muita coisa. Lembra que eu falei de relacionar? Eu poderia ter colocado lá Sócrates como contexto e trazer isso aqui no argumento. Olha só como ia ficar coeso. E aí na conclusão do meu parágrafo eu ia relacionar a questão da transformação social, que era o meu argumento, com a tese e com o contexto que eu coloquei geral. Então isso fica muito legal, fica um texto coeso, bem amarrado, que o corretor não tem como não te dar a nota máxima. E a terceira coisa que eu trouxe ainda é a questão da educação nos trazer esperança. Quando você tem educação e que você conhece muitas histórias e que você lê, que você conhece várias possibilidades, isso dá esperança às pessoas. Então a esperança é muito importante para pessoas que estão em vulnerabilidade social, pessoas que precisam de algo para se motivar, para ir atrás de algo melhor. Segundo o argumento nessa linha da importância da democratização, é que nós precisamos democratizar a educação. Eu preciso que as pessoas tenham acesso ao ensino para que elas não cometam o mesmo erro do passado, porque uma população que não sabe, que não tem conhecimento, que não entende as estruturas sociais, que não entende os erros que a gente cometeu no passado, ela vai repetir os mesmos erros e vai continuar repetindo um ciclo sem fim. Aí você pode trazer aquela frase de Edmund Burke, que é super conhecida, que é: um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Agora pensando na questão da argumentação, para aquele caminho argumentativo, que são os desafios para você democratizar o ensino no Brasil. O primeiro que eu vou trazer aqui é a questão do ensino atrasado. A gente pode trazer a questão da evasão escolar, tá? Por que as pessoas saem tanto da escola? Ou elas não começam ou elas saem da escola. O primeiro motivo que a gente pode trazer, como eu falei, é a questão do ensino atrasado. No Brasil, principalmente, a gente ainda tem um ensino muito retrógrado. Um ensino que ele é vertical. Como assim? Ele é em um sentido só. O conhecimento ainda vai do professor para o aluno. O aluno só pega a informação e repete até decorar, faz a prova e esquece. Porque ele não é levado àquele pensamento crítico que a gente já comentou. Um ensino de qualidade, ele precisa fazer que as pessoas pensem, que os alunos pensem. Você precisa dar ferramentas para que ele chegue ao conhecimento através de várias análises. E que ele possa se sentir importante ali. Que ele possa se sentir valorizado, que ele tem contribuição para construir aquele ensino dele e das outras pessoas. Muita gente também não entende o que estuda na escola. Então, quando você vê só Bhaskara, vê aquelas coisas que você acha que nunca vai usar, que aquilo ali não é mostrado de uma forma interativa, de uma forma lúdica, de uma forma que mostre a relação daquilo com o cotidiano, como a pessoa vai conseguir usar aquilo no cotidiano, as pessoas acabam desistindo, porque acham que aquilo é perda de tempo, tem coisas mais importantes para fazer. Aí eu vou trazer uma música do Gabriel Pensador, um trechinho, vocês podem botar uma parte, a parte que vocês acharem melhor, que fala muito bem sobre isso. A música diz o seguinte: eu tô aqui para quê? Será que é para aprender? Ou será que é para sentar, me acomodar e obedecer? Tô tentando passar de ano, pro meu pai não me bater.
sem recreio de saco cheio porque eu não fiz o dever. Na hora do jornal eu desligo, porque eu nem sei nem o que é inflação. Ué, não te ensinaram? Não, a maioria das matérias que eles dão eu acho inútil. Acho que a música é autoexplicativa, já falei um pouco sobre isso, vamos seguir, senão o vídeo vai ficar muito longo. A segunda coisa que eu trago nesse sentido das pessoas não frequentarem a escola ou não concluírem, é a questão da desigualdade social, gente. Isso aí é básico. As pessoas precisam trabalhar para sobreviver, para ajudar a família, então muitas vezes tem que sair da escola, muitas vezes não vai para a faculdade, porque a faculdade é tempo integral, e as pessoas têm que trabalhar. Você tem vários exemplos aí para trazer nesse argumento, acho que é o básico. A desigualdade social não só porque a pessoa tem que trabalhar, mas também porque as pessoas moram em cantos afastados, não tem internet, por exemplo, para ter aula EAD, as pessoas não conseguem carro, transporte para ir para a escola, é muito longe, não vale a pena. Então, tem muita coisa aí envolvida na desigualdade social que vocês podem abrir e explanar bastante. E o outro que eu vou trazer para vocês na questão de empecilho, né, de problema ainda para a democratização, é a questão de desvalorização do conhecimento, como eu falei para vocês. Hoje em dia, né, a gente tá só retrocedendo, né? Educação, pesquisa, faculdade é coisa de quem faz balbúrdia. Então, vocês compreendem o que eu tô falando, né? Que eu já mencionei. Então, seria muito legal relacionar com aquele contexto que a gente falou sobre a Idade Média e o Renascimento. Sobre o caminho argumentativo, que é você falar sobre o que tem que fazer para democratizar, eu não gosto muito desse caminho porque você acaba se perdendo e confundindo com a intervenção, que é outra coisa que você tem que detalhar. Então, eu não vou falar aqui para vocês, mas eu vou trazer ideias para intervenção, ou seja, ideias para resolver o problema. Então, se vocês quiserem fazer esse caminho argumentativo, vocês podem tirar as ideias dessa minha intervenção, das minhas intervenções, para fazer, só que vocês vão ter que abrir para um argumento, vão ter que pegar referência, citação, alusão, essas coisas, mas a ideia tá aqui já, tá bom? Então, vamos lá para as ideias de intervenções. Eu tentei diversificar, então. Hoje eu trouxe Estado, mídia e população como possíveis agentes para resolver essa problemática. Claro que eu trouxe mais coisas para o Estado. Como eu digo a vocês, sempre que a gente tratar de um direito básico, o Estado é o principal responsável para resolver esse problema, porque ele tem que garantir o que está lá nos direitos básicos da população. Primeira coisa que o Estado pode fazer, mais investimentos para todas as áreas de ensino, ensino básico, universidades, todas as esferas, todos os níveis de ensino, incluindo a pesquisa, que é tão importante. A gente viu agora no período de pandemia o quanto a gente avançou, fez respirador e várias coisas, como é importante a pesquisa nas universidades, mas também como é importante o ensino básico, a estrutura. Então, eu preciso ter esse dinheiro para quê? Para não atrasar a salário de professor, que a gente tem que motivar o pessoal que trabalha na educação, tem que qualificá-los, tem que valorizá-los, porque trabalhar sem valor, trabalhar sem receber, ninguém trabalha animado e não dá o seu melhor nesse cenário. Não tem nem como, não é humanamente possível você dar o seu melhor num cenário como esse. Esse dinheiro para infraestrutura, para investir em várias coisas. Segunda coisa, o governo tem que dar auxílio financeiro para as pessoas, tanto para a família quanto para os jovens ou as crianças, né? No caso das crianças, para a família que sustenta, no caso dos jovens, principalmente que entram na faculdade, precisavam ter um auxílio financeiro para que pudessem estudar sem trabalhar. Ah, não existe? Gente, existe auxílios financeiros na faculdade, mas não dá para todo mundo. Não é uma coisa muito fácil, tá? De conseguir assim. Outra coisa é a reforma do ensino. Não estou falando da reforma do ensino médio que o governo está pregando que está fazendo agora, tirando sociologia e filosofia e fazendo a pessoa escolher o que quer estudar e tal. Não estou falando isso. Estou falando da questão da reformulação do ensino, naquela questão que eu falei do ensino ser vertical e passar a ser horizontal. Você tem uma construção do pensamento crítico, você tem a construção do conhecimento a partir dos alunos também, não só passar um conteúdo exaustivo. A outra coisa, eu não preciso dar só dinheiro, eu preciso dar mais dinheiro e também eu preciso fiscalizar, eu preciso fazer auditorias, eu preciso procurar os desvios, porque tem muito desvio. Tanto na educação quanto na saúde. Tem muito desvio. Tem que ver por onde esse dinheiro está saindo. É do governo federal? É do governo estadual? É do governo municipal? Por onde está vazando esse dinheiro? Por onde eu estou tendo desvio de verba de merenda,
de material dos alunos para pessoas se enriquecerem. Então, eu preciso ter auditorias, eu preciso fiscalizar isso para saber de onde está saindo isso. Isso é tudo jogado. Ninguém nunca acha esses erros. Olhe lá se tiver alguma denúncia. Além de fazer as auditorias, eu também preciso ter leis mais severas para punir essas pessoas. Você vê aí, já teve governador envolvido em escândalo de merenda, desvio de coisa, muita gente, né? Mas a gente não tem nada severo para punir e as pessoas continuam fazendo. Então, trouxe várias coisas aí pro Estado, tá? Tem intervenção para dar e vender. Aí eu trouxe a mídia como um possível agente também, mas não como o governo, né? Que precisa dar essa educação. A mídia ela pode trazer tanto campanhas publicitárias, campanhas mesmo nas suas mídias sociais, na televisão, na rádio, nas redes sociais. Pode trazer campanhas que valorizem a educação, que valorizem os professores, que cobrem dos governantes. Além disso, ela pode disponibilizar os seus meios, o seu veículo de comunicação para projetos gratuitos, para passar aulas, né? A gente viu muito na pandemia agora algumas pessoas que estudam através do rádio, da televisão, né? Quando é disponibilizado, porque não tem internet, por exemplo. Então, isso é muito importante. E a população? O que a população pode fazer? Principalmente valorizar a educação. Passar isso para os seus filhos, que é importante. Valorizar como um todo, porque se as pessoas não valorizam aquilo, se as pessoas não acham que devem investir naquilo que precisa, que aquilo é importante, como é que elas vão cobrar o governo? Como é que o governo, que já não faz como deve, vai ser cobrado e vai dizer, não, eu tenho que fazer isso. Mas o pessoal não tá nem se importando. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo tema e tchau!